Glória a Deus, meus irmãos. Vamos estudar mais um texto aí da Palavra de Deus em João capítulo 15 a respeito da videira verdadeira, dentro dos estudos da visão panorâmica dos evangelhos. Pega a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de João e vamos lá no capítulo 15, versículo de 1 até o versículo 10. Vamos aí dissecar esse texto e ver o que podemos aprender com o mesmo, ok? Pois bem, o subtítulo já nos mostra a videira verdadeira. A videira é uma árvore, e essa árvore, ela é o que ela dá. Então vamos colocar aqui que a videira, então o fruto da videira é a uva. Então vou colocar aqui uma observação: não confundir com oliveira. Oliveira, que é igual a azeitona. Então, a videira verdadeira. O que é videira? A videira, acho que você já deve ter visto uma plantação de uva. Ela tem um pé único, enraizada firmemente no solo, e ela começa já com baixa estatura a se enraizar, tanto que nas plantações tem até arames para onde ela vai se enroscando uma na outra, e ela é composta de vários ramos, um tronco único central forte, enraizado na terra, e ela abre vários ramos, e as folhas são grandes, largas, e os frutos são os pés, os cachos de uva. Também a videira, vamos colocar aqui, ela poderia ser também chamada de parreira. Esse parreira aqui não é o técnico da seleção brasileira aí de 94. Então videira ou parreira, a mesma coisa. E a palavra verdadeira tem uma conotação muito importante na palavra de Deus, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade. Então Jesus é a verdade. Então nós precisamos andar dentro da verdade. Nós precisamos caminhar dentro da verdade. Então vem, o primeiro versículo diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Pois bem, quando nós observamos em Gênesis capítulo 3, quando Deus faz contato ali com Moisés através da sarça ardente, Moisés então recebe ali o chamado para que seja o libertador ali do povo escravizado no Egito. E Moisés pergunta: mas se perguntarem quem eu vou dizer que tu és? Aí Deus fala assim: eu sou. Diz a eles que o eu sou está te mandando. Então aqui tem uma conotação em Gênesis capítulo 3, na sarça ardente, quando Deus conversou com Moisés, conferindo-lhe, nomeando-o como o líder do povo hebreu ali cativo no Egito, cativo perante as garras e a tirania de Faraó. Então eu sou a videira, eu sou a parreira, eu sou a árvore verdadeira, porque com certeza tem muitas árvores que são falsas, mas quem é a videira verdadeira? Aqui Jesus está usando uma comparação, está usando uma analogia. Então vamos colocar aqui a analogia. Analogia. Então Jesus está se autodenominando uma árvore. Por quê? Porque isso realmente, os lavradores, aqueles que faziam plantios de parreiras e videiras para a produção de vinhos, a exemplo, era muito constante e muito representativo nas terras de Israel esse tipo de plantação. Aqui em analogia, Jesus se autodenominou fazendo o que? Uma comparação. Então, se nós pudéssemos colocar aqui do lado, Jesus está se comparando para que o homem, como se fosse uma parábola, uma alegoria, pudesse entender a respeito do reino dos céus e o que Deus quer que o homem em Cristo Jesus possa então fazer dali para frente, mediante o arrependimento e o perdão dos pecados. Toda vara em mim, aí o 2 diz assim, que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela, e nós vamos ver o final desse versículo. Mas ainda no primeiro, Jesus então, ele é a árvore, e está dizendo que o Pai, olha aqui, trabalhando a Trindade, o Pai, que na verdade é Deus, é o lavrador. O lavrador é aquele que cuida,
é aquele que é dono de todo aquele terreno, dono da plantação, dono de todo o resultado dos frutos. Então o Pai está aqui, olha aqui, Deus Pai, e eu sou Jesus Cristo. Olha que bacana. Toda a vara em mim. Então nós falamos aqui da videira, que ela pode ser uma parreira de tronco largo e cheia de ramos. Os ramos também podem ser chamados de vara. E está dizendo aqui toda a vara em mim, porque a vara ela nasce do tronco central da videira, que não dá fruto aqui. Olha, é uma advertência. Toda a vara em mim, que está dentro de mim, ainda por enquanto enxertada de mim, nascida de mim, que não dá fruto. Então esse eu sou que é Deus atira e faz um processo nela e limpa toda aquela, vamos lá voltar aqui, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então o que ele faz? Toda a vara em mim que não dá fruto, ele tira. Então a que não dá fruto, sai fora. Está fora da visão, né? Sai fora do corpo, sai fora da parreira. Aí ele diz assim, ele limpa outro período, ele limpa toda aquela que dá fruto. Então aquela que não dá fruto ele tira. É isso que ele faz com essa que não dá fruto. Aí vem outro período da frase. Porém ele limpa toda aquela que dá fruto. Mas como se dá fruto ele limpa? Por que ele limpa? Então a que dá fruto é aquela trabalhadora. Trabalhadora. Não é? É o crente trabalhador, o crente assíduo, o crente que tem amor à palavra de Deus. Já na outra condição, a que não dá fruto, provavelmente é o joio. Então não dá fruto, se pudesse usar uma outra analogia, é o joio. E o que dá fruto é o trigo. Então ele faz o processo de tirar o que não dá fruto e conservar o que dá fruto para que dê mais frutos. Então, a que dá fruto recebe um jugo sempre maior, porque o nosso descanso é no Senhor, para que dê mais frutos. Nós não podemos ficar acomodados no nosso ministério, na nossa vida, como ramos enxertados no tronco que é Jesus. Então não existe a possibilidade de falarmos, eu já fiz muito pelo Evangelho. Nós precisamos continuar fazendo constantemente, até o dia que o Senhor nos recolher e nos chamar para o reino eterno. Então Deus limpa-nos, nos corrige, nos prepara para que possamos dar mais frutos. Esses frutos são ministério, ajudar na conversão de pessoas, ensino bíblico, louvor ao Senhor, amor à família, respeito aos filhos, trabalho com honestidade, etc. Aí, continuando o 3, diz assim, vós já estáis limpos. Então aqui já está voltado para aqueles que estão no tronco e que nós já estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, numa comparação, numa semelhança, nós estamos limpos porque nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus, Ele é a nossa videira, Ele é o nosso tronco, Ele é a nossa segurança. E nós estamos limpos porque nós temos Jesus como intercessor perante Deus, que é o nosso lavrador. E, consequentemente, essa limpeza se faz pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra é a Bíblia. Então, se você quiser manter e progredir no seu processo de santificação, já está aí. O detergente para a sua vida, o detergente espiritual, numa analogia, numa comparação, apenas é a Bíblia. Toda palavra ela é digna de quê? De louvor, de respeito, de adoração, e ela nos ensina, nos educa para que possamos mais e mais estarmos conhecendo, nos santificando, nos regenerando. O 4 diz, estai em mim. Olha aqui a palavra estai em mim. Em outra tradução vai usar muito o permanecei em mim. Então vou tentar escrever aqui do lado o verbo permanecer, permanecer. Então, estar em mim, ou permanecer em mim, significa que nós precisamos estar no tronco. Nós como ramos precisamos estar ligados ao tronco e nunca desligados.
Porque ligados ao tronco, limpos pela palavra, vem a tempestade, bate com ímpeto, movimenta os galhos da árvore, mas nós não caímos porque estamos firmados aonde? Na palavra que nos limpa, nos protege e etc. E diz assim, está em mim, e eu, que é na verdade o eu sou, que é o Deus Todo-Poderoso Lavrador, Jesus Cristo, Espírito Santo, eu em vós. Então ele está dizendo aqui que existe uma união, estando limpos em Jesus, aceitando Jesus como o único, suficiente Salvador, está aí em mim, e eu, Jesus, e eu, Deus, estarei em vós. Aí ele volta a enfatizar, como a vara, aqui a vara somos nós, os crentes, os que reconhecem Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, está dizendo o seguinte, que você e eu precisamos estar em Cristo. Assim sendo, Cristo estará em nós. Aí ele diz, como a vara, ele volta para a analogia, a comparação de uma árvore natural, da botânica. Como a vara, ou como os ramos de si mesmo não pode dar frutos. Então aqui entra a questão do egocentrismo. Eu posso todas as coisas porque eu tenho um bom salário, uma boa casa, eu sou gerente de uma empresa, eu sou empresário, eu posso, eu sou o cara. Não, aqui está deixando bem claro. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, se não estiver em Cristo, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então aqui nos deixa claro que nós precisamos estar permanecendo em Cristo, ligadérrimos em Cristo. Versículo 5, volta aqui então, eu sou, como Gênesis capítulo 3, falou então Deus a Moisés, diz a Faraó que, ou quem lhe perguntar que eu sou te mandou, eu sou te mandou. Então, um dos nomes dados a Deus, eu sou, Gênesis capítulo 3, eu sou a videira, ou eu sou a parreira, eu sou esta árvore que dá frutos. E está dizendo que, se posicionando, eu sou a videira, eu sou o todo, vós as varas, ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, olha aqui, a união, aqui é a parceria, né? Aqui é o pacto, aqui é o mandamento. Quem está em mim e eu nele, esse dará ou dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui está confirmando o versículo 4, né? Que de si mesmo não podeis dar fruto. E aqui, porque sem mim nada podeis fazer. Então se você quer fazer algo, entrar em exercício, constituir algo bom, algo que realmente reflita e repercuta na sua vida, dos seus familiares, nós precisamos estar aonde? Inseridos na videira. O 6 diz assim, se é uma condição, se alguém não estiver em mim, já percebemos que se não estiver em Cristo, nada poderemos fazer. Então, se alguém não estiver em mim, olha aqui o que acontece. Eu vou colocar aqui a palavra, eu vou até colocar aqui, ó, advertência. Se, agora é uma condição. Aqui entra inclusive o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Se, condição, alguém qual? Alguém entre as varas, entre os ramos, não, negação, estiver em mim, que é Jesus, que é a parreira, que é o tronco, que é a videira verdadeira, o que ocorrerá? Será lançado fora. Está aqui. Aí se você perceber no versículo 2 desse texto de João capítulo 15 que estamos estudando, diz assim, que toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. Está confirmando aqui, do 2 pulando para o 6, você vai perceber então, ó, do 2 para o 6, que será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo. A consequência do pecado, a consequência de afastar-se do tronco, a consequência de afastar-se da videira verdadeira, a consequência de afastar-se da palavra de Deus.
Aí outro se. Agora é um outro contraponto. O contraponto. Aqui é se alguém não estiver. Agora aqui, se vós estiverdes em mim. É o mesmo início de período de frase. É um contraponto. E as minhas palavras estiverem em vós. Então, se estivermos em Cristo e as minhas palavras estiverem, ou seja, permanecerem, em outra tradução bíblica, o que acontece? Aí nós vamos perceber o que nós estaremos dando o que? Frutos. Como o próprio versículo 2 fala, que ele nos limpa e então daremos frutos e nos limpa mais para que possamos dar mais frutos, como está ali no final do período do versículo número 2 do capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras é a Bíblia. Olha o versículo 3, voltando no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Olha, a palavra aqui. E nós estamos buscando também a palavra aqui, que é a Bíblia. Devemos ler a Bíblia. Devemos, no sentido figurado, comer a palavra de Deus, para que possamos obter conhecimento da graça do Senhor. Então, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem ou permanecerem em vós, aqui vem então um resultado. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui você tem que ter só um cuidado. Não é uma condição, não é uma moeda de troca. Esse tudo que você quiser, você pode ter certeza, lendo o texto e contexto e toda a palavra, é tudo que o Senhor Deus assim permitir dentro da vontade absoluta dele. Mas já começa então aqui uma conotação, um indicativo que Deus vai nos abençoar. O versículo 8 nos coloca o seguinte. O versículo 8 nos passa o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, que nós sabemos que discípulos é alunos. Então, com essa atitude de sermos limpos, de estarmos na palavra, de dependência total e absoluta, para tudo que fizermos, sermos dependentes de Deus, nós estamos então fazendo isso humildemente, glorificando o nosso Pai, que é o lavrador, que nos fala no versículo 1, palavra final, né? E nós daremos muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Por quê? Estando no tronco, estando na parreira, estando na videira verdadeira, estando com Jesus, que é o tronco, estando com Deus, que é o Todo-Poderoso, o lavrador, e o Espírito Santo, o Consolador, nós seremos o quê? Alunos eternos de Deus. E sendo alunos, estaremos aprendendo muito. O versículo 9 nos mostra também: como o Pai me amou, também eu vos amei. Como o lavrador respeita o seu plantio, a sua parreira, também eu vos amei. Então existe uma reciprocidade. O Pai nos amou, Jesus também nos ama. Aqui esse também, porque Jesus está na condição de intercessor. Intercessor, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não for por Jesus, não chegamos ao reino dos céus e não somos salvos em Cristo Jesus e não teremos o nosso nome escrito no livro da vida. E o último versículo, o 10, nos coloca o seguinte, finalizando: uma outra condição: se guardardes os meus mandamentos. Esse guardar os meus mandamentos, em toda a palavra de Deus no Velho Testamento, é o que Deus pede ao povo hebreu, ao povo de Israel, que guarde os mandamentos como mando de aliança. E muitas vezes o povo de Israel quebrou a aliança de Deus, deixando de guardar os mandamentos. A palavra de Deus são os mandamentos do Senhor. Precisamos guardá-la no nosso coração, na nossa mente, e praticar e ensinar ao outrem os mandamentos de Deus. Olha que gostoso. Permanecendo ou estando no seu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eis aí mais um pequeno estudo reflexivo da palavra de Deus, de maneira calma, textual, reparando verbos, reparando objetos, tudo aquilo que está envolto, está sendo citado no texto, para que possamos ter uma abrangência maior da interpretação e conhecimento do que trata aquele texto.
Fica aí mais um estudo sucinto dentro dos vídeos relacionados com a visão panorâmica dos evangelhos. Que Deus te abençoe.